Que bom estar de volta no segundo episódio do Med Migas. E nós nos afastamos um pouquinho por conta de uma cirurgia que eu fiz e também minha amiga tomando o voo próprio agora na própria clínica. E estamos aqui com a nossa convidada, Maria Paula. E a Vanessa vai falar um pouquinho para vocês e explicar como vai ser o nosso episódio de hoje. Gente, assim, a gente não poderia ter voltado de uma forma melhor. Estou muito feliz. A nossa convidada dispensa qualquer apresentação. Mas eu queria dizer para vocês, assim, que quem conhecia a Maria Paula, piadista, fazendo a gente dar muita risada, hoje vai conhecer um lado dela que eu conheci e já amei. Ela é mestre em saúde mental e ela vai falar pra gente desse assunto que cada dia é mais importante nessa nossa sociedade maluca aí. Né, Maria Paula? Tem razão, Vanessa. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Simone, por terem me convidado para estar aqui hoje. Estou feliz de estar aqui com vocês. E é um momento delicado que a gente está vivendo no planeta, né? São muitas as tensões e as pressões acontecendo. Então, desde os movimentos de mudanças climáticas até AI entrando e mudando toda a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho. Enfim, acho que a gente está num momento de muitos desafios. Tem guerras acontecendo, tem todo um momento crítico, né, que as pessoas estão abaladas. Então, os números de saúde mental são assustadores. A quantidade de distúrbios acontecendo em todos os níveis da sociedade, em todas as idades, em todos os países, é uma coisa global que está rolando. Então, desde ansiedade, depressão, até suicídios, os números todos levantaram pro teto, de repente. E todo mundo precisou dar conta disso. Uma das grandes transformações aqui no Brasil que estão acontecendo, que eu acho que nesse sentido é bem positivo, é que no ano passado o governo veio com uma nova lei que chama NR1, que é uma lei que agora exige que as empresas deem conta da saúde mental dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Então, é muito interessante que isso esteja acontecendo agora. É claro que não é à toa, porque as pessoas estão realmente adoecendo, o número de burnout, de absentismo, de presentismo. Depois a gente vai falar sobre esses termos todos para vocês entenderem o que é isso. Mas o fato é que as pessoas estão muito adoecidas. E existem vários aspectos que podem ser a raiz desse adoecimento. E um dos aspectos é o ambiente de trabalho. Então, uma coisa que já existia, que era... vocês já ouviram falar nesse termo ergonomia, né? Sim. Ergonomia é importantíssima. A cadeira que você senta tem que estar certa. O tempo que você fica sentado. O tempo que você fica sentado. Então, isso já era, o Ministério do Trabalho já exigia cuidados com a saúde física dos trabalhadores. Agora, ele também está exigindo ergonomia cognitiva. Então, é um avanço. Eu acho que vai ser um momento da gente trazer uma reflexão que pode se tornar um movimento de cultura, do cuidado, sabe, da delicadeza das pessoas, não só dentro do ambiente de trabalho, mas eu acho que isso pode extrapolar e ir para todos os lugares. Então, eu acho super favorável esse momento. É triste porque ele está acontecendo porque as pessoas estão adoecidas, mas então vamos fazer disso uma oportunidade para trazer à tona essas questões importantes que são olhar para a saúde mental, pensar no quanto, né, a gente pode melhorar e principalmente prevenir depressão, burnout, ansiedade, pânico, uma série de distúrbios psíquicos que estão aumentando muito na sociedade. Você tem ideia do porquê esse aumento? Eu sei que houve realmente... O mercado de trabalho mudou, a gente tem a competição agora, a gente está com, na atualidade, o medo da inteligência artificial, mas nós também temos uma mudança a mulher que entrou no mercado de trabalho, a mulher que virou, né, a dona da casa que manda, e tantas mudanças aconteceram, vamos dizer, de 50 anos para cá, mas isso que poderia ser visto como um positivo. Junto com as conquistas, né, vem os desafios. Exatamente. E aí eu queria entender bem por que piorou a saúde mental. Eu acho que a gente tem uma gama de aspectos enorme. Então, aquelas coisas que eu falei, as coisas já globais
clima, né? Tá mudando mesmo. Então uma coisa que a gente quando era criança a gente pensava, o futuro como algo muito promissor. E hoje quando a gente fala no futuro dá um medo. Será que vai ter? Será que vai degelar a calota polar e vai inundar tudo? Ou seja, o nível de tensão é enorme. Uma pandemia no meio do caminho. Pandemia. Dá uma... E crises sociais, políticas, essa coisa da polarização também está deixando os ânimos muito alterados. As pessoas... Outro dia eu estava pensando assim, quando eu era adolescente, eu sou de Brasília, eu morava em Brasília. E eu convivia com as pessoas, assim, era em plena ditadura. E eu tinha amigas que eram filhas de militares, e amigas que eram petistas, e era tudo certo. E não tinha essa tensão extrema que tem hoje. A juventude, principalmente hoje, está tendo que dar conta de um nível de estresse muito absurdo. E isso em diferentes níveis, né? No ambiente de trabalho, você falou essa coisa da mulher, né? As conquistas femininas, que são tão maravilhosas, mas que, ao mesmo tempo, deram pra gente jornada dupla, porque a gente continua dando conta da lancheira do filhote, se tá indo bem, ou se... Sabe assim, a gente acumulou muitas funções e isso, lógico, leva pro burnout, pro estresse, pro cansaço, pra exaustão, né? Então, acho que tem muitos aspectos. E tem também todos os aspectos que sempre houveram, como, por exemplo, assédio, machismo estrutural. Nós, mulheres, sempre fomos vítimas de muita situação que hoje está vindo à tona. Antes, parecia que era normal. Agora não é mais normal. Inclusive, a pessoa pode ir em cana se abusar, entendeu? Então, eu acho que isso tudo é um movimento bom, porque a gente está chegando num nível mais civilizado, né? Mas, por outro lado, estressa mais, porque a gente não está jogando para baixo do tapete e fingindo que está tudo bem. Então, tem várias situações que podem ser as causas. Mas o fato é que a saúde mental é algo muito subjetivo. É difícil você saber qual é a raiz. E, às vezes, a pessoa está adoecida e você nem sabe. Isso é uma coisa que acontece muito, por isso que eu acho tão bonito a gente ter esse momento de falar sobre isso, para que as pessoas parem de ter medo de se expor e comecem a pedir ajuda e até olhar para quem está do lado com um olhar de quem está vendo o que está acontecendo. Então, eu tenho feito muitas palestras dentro de empresas falando sobre isso, e fazendo questionários, então ajudando a empresa, entre uma palestra e outra, a gente vai sentindo o clima dos grupos. E sentindo como é que está a interação entre as pessoas, se as pessoas estão se sentindo seguras ali dentro, ou se estão se sentindo muito... Qual a dica para o empresário que vai contratar? Digamos assim, nós temos um RH que vai fazer uma contratação. Nós temos que fazer um match, digamos assim, entre o funcionário que quer ser contratado e a empresa que quer contratar. Então, nós temos que ter, vamos dizer, uma visão que combine, uma missão que combine. Então, não adianta mentira de ambos os lados. Tem que ter um olhar, um olho no olho para saber. Aqui nós queremos isso. Transparência uma transparência muito importante. Eu acho que essa coisa que eu falei de quando você está atento e você está prestando atenção, não só no outro, mas em si, né? A primeira palestra que eu faço é alfabetização emocional. É para a pessoa. Você se ouve, você está ouvindo. Porque às vezes a pessoa está cheia de sintoma e não está nem percebendo. Quando a pessoa percebe, já está no burnout. Ou já está adoecida. Ou alguém que está do seu lado e está passando por um sofrimento e você não está vendo. Então a gente precisa nos educar para percebermos a nós mesmos e aos outros. Ver se o coleguinha está passando bem ou se você pode ajudar de alguma forma. E isso é uma coisa que exige, né, atenção e exige toda uma mudança de mentalidade. Então, acho que por isso que eu sou uma pessoa extremamente esperançosa e cheia de energia vital, acredito na transformação, acho que as pessoas podem, sabe, ter um futuro melhor, e eu acho que isso tudo depende da nossa tomada de decisões. As nossas escolhas vão nos dizer onde vamos chegar, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, esse é o momento das empresas fazerem boas escolhas, para que possam chegar a lugares bacanas, para não precisar
pagar multa, para não precisar, entendeu? Entrar num processo ali complicado. E então esse é o momento para você sentir, inclusive porque existem vários indicadores. Antes da pessoa adoecer, tem várias coisinhas que você pode perceber. Então, quando eu chego na palestra, eu falo, olha, a gente percebe. Então, tem vários... Por exemplo, o primeiro é sono. A pessoa não está dormindo. Se a pessoa não dorme num espaço de tempo longo, presta atenção. Se a pessoa está suando, batimento cardíaco, a gente tem alguns indicadores fisiológicos que mostram pra gente que alguma coisa não está legal. Então, se você está atento a isso, quando isso começa a acontecer, você pede ajuda ou você... E aí, por exemplo, em alguns lugares, em algumas empresas que eu trabalhei, eu já fiz sugestões de fazer, por exemplo, uma sala de descompressão. Um lugar, uma salinha onde a pessoa, na hora que vem ali algum problema, alguma coisa, que ela possa dar uma pausa, que ela possa se ausentar ali 1 minuto, respirar, tomar um chazinho, dar uma relaxada, porque quando ela voltar, ela vai voltar outra. Então, esse tipo de escolha que a empresa pode fazer e que hoje existe ampla literatura e arcabouço teórico muito consistente, de muita pesquisa, mostrando o que a gente pode fazer para melhorar a saúde mental das pessoas, inclusive coletiva. E me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que tudo isso começa com o autoconhecimento do líder. Sem dúvida. Né? Porque se você não se conhece, se você não tem esse poder de olhar para a sua equipe, às vezes você acha que está tudo bem. Você nem sabe qual que é a cultura da sua empresa, o que você acredita, o que você espera do seu funcionário. Aí você acha que está tudo lindo, porque muito dificilmente o funcionário vai trazer um problema para você. A nossa cultura não é essa. Não é essa. E ainda tem uma outra coisa, porque são muitas camadas, né? Então, tem uma coisa boa que é trazer à tona que as pessoas podem estar adoecendo e precisamos vê-las antes. Se der para ser antes, melhor. Se não der... né, tem que acolher, e tem que encaminhar, e tem que ajudar a pessoa a sair daquele lugar de sofrimento. Mas, para além disso, a gente precisa criar mesmo um mindset, uma mentalidade mesmo de respeito, desse olhar cuidadoso. Então, isso é uma coisa que a gente chama de cultura do cuidado. É a cultura da empresa. Quando você falou, né, não adianta mentir, você tem ali a sua missão, a sua... né, você tem bonitinho ali, escrito tudo ali, né? muito. Missão, No quadro visão, tá lindo. valores. No quadro tá lindo. Na hora. Mas e no dia a dia? No dia a Como é dia. que é isso? Como é que você lida com isso? E como é que isso chega nos seus colaboradores? Então, é uma coisa de... É bonito o momento, porque dá pra gente fazer disso um momento de, sabe, entrar na realidade, cair na real, parar as máscaras Aham. vão sendo tiradas. Porque é muito comum a rotatividade alta de funcionários. E eu percebendo isso, assim, eu fico até orgulhosa que na minha empresa não há essa rotatividade toda. Então a gente pensa, será que eu estou fazendo isso que você Isso falou? é um ótimo indicador. Será que eu estou Ótimo deixando as indicador. pessoas, né? Então, quando eu vejo as colegas falando que trocou a equipe inteira toda hora, eu falo, poxa, será que está tudo certo lá? Nunca está tudo certo, mas a gente busca, né, esse bem-estar geral, né? Então tem essas coisas da psicodinâmica, né, do ambiente, do trabalho. E tem uma outra coisa que eu até ia te falar aquela hora quando você falou, né? Porque tem um lado bom de você falar sobre isso. Mas tem um lado muito perigoso, por causa da nossa cultura, que ainda é uma cultura cheia de tabus, que as pessoas não encaram a vulnerabilidade de uma forma ok e até benéfica, como deveria ser. Então, muitas vezes, quando a pessoa se expõe, ela pode entrar num rótulo. E esse rótulo pode fazer muito mal para ela. Então, a pessoa que está fragilizada, também ela precisa ter um ambiente que possa acolher e apoiar. Porque senão, na hora que ela disser que ela está precisando de ajuda, se o chefe falar, bom, então não vou mais dar a promoção que ela então não vou. Aí no próximo emprego, se isso vira um rótulo, tudo isso que a gente está fazendo vai pelo ralo. É aquilo que você falou, a conquista feminina. De repente a gente conquistou protagonismo no mercado de trabalho. Mas aí a gente deu um passo para frente e 2 para trás, porque agora estamos tendo que dar conta de uma jornada dupla. Então tudo é muito delicado.
Então, isso também, a gente está falando sobre saúde mental. Para falar sobre adoecimento mental e distúrbio psíquico, a gente fica vulnerável. E isso também pode ser usado contra a pessoa. Então, a gente precisa apoiar a empresa inteira para que isso não aconteça. Para que a gente possa, de verdade, prevenir. Melhor coisa do mundo é conseguir prevenir a pessoa de um quadro clínico de sofrimento. Se você não consegue prevenir, pelo menos identificar, encaminhar para tratamento. Isso tudo é possível e é passível de ser feito de uma forma muito concreta, sabe? E hoje a gente tem muita tecnologia a nosso favor, sabe? Então tem, assim, diferentes tecnologias que ajudam, que vão ajudar a medir seus batimentos cardíacos, fazer um biofeedback, E existem também pesquisas que falam de coisas muito simples, como, por exemplo, meditação efetivamente tem uma repercussão muito positiva na vida das pessoas. Então, entendeu? Não é que tem que ser... Porque as empresas mais ricas, que podem investir em equipamentos, mas não precisa ser isso. Pode ser o que eu falei, uma simples salinha de descompressão. Um lugar com puff, onde a pessoa possa deitar e respirar, tomar um chá, meditar um pouco. Hoje tem aquele conceito das micromeditações, né? 3 a 5 minutos, várias vezes ao dia, que podem dá ser o mesmo guiadas, efeito, inclusive. né? Exato. Uma... Entendeu? Então você tem caminhos, os caminhos estão aí, eles existem. Então poder oferecê-los para as empresas, para os empresários agora, principalmente para a liderança, para que eles sejam sensibilizados e possam assumir essa tarefa, essa missão, aí sim é uma missão, porque se a liderança está, primeiro, o que está acontecendo também é que está tendo muito adoecimento de liderança, porque a liderança fica sobrecarregada também. Então, ter os grupos, formar grupos de apoio ali dentro, trazer o RH para um lugar que ele vai para além da simples contratação e dos, sabe, dos Eu acho que a hierarquia, às vezes, né, que a gente monta e é necessária, às vezes afasta também o líder, o dono, digamos assim, o empresário, dessa percepção, talvez, né, dependendo do tamanho da empresa, claro. Então, é isso. Gente, que é uma questão. coisa de cultura, em tudo. Na medicina, então, eu fico com dor no coração. Eu escrevi outro dia um artigo para aquela revista Vida Simples. Depois eu vou mandar para vocês. E eu falava da cultura do cuidado, principalmente para quem cuida, porque o médico é aquele que fala para todo mundo: olha, você precisa se alimentar bem, você precisa ter um bom sono, você precisa fazer os seus exames, seus exercícios, precisa tirar férias. Só que se o médico tira férias, ai dele. Porque as pessoas já olham assim. Então, que cultura é essa? Não, entendeu? Daí, o médico é a pessoa que precisa estar mais equilibrada, porque... Entendeu? A gente precisa dele, é para ele que a gente vai recorrer na hora que a gente está mais fragilizado. É nele que a gente confia, né? Nessa figura. Então a gente precisa proteger, precisa mudar a cultura. E outra coisa que acontece também muito é o seguinte: as pessoas, quando estão estressadas, tensas, exaustas, em burnout, elas começam a fazer besteira. Então, eu vou explicar aqueles 2 termos que eu tinha falado, né? Absentismo e presentismo. O absentismo, a pessoa começa a faltar, porque ela não está bem. Então, ela vem com um atestado médico na empresa e ela começa a não ir. Presentismo, a pessoa vai, mas não está ali. A cabeça não está ali, a concentração não está presente, a pessoa não está focada. Então, ela está ali, mas às vezes está com enxaqueca e às vezes está... Enfim, são diferentes sintomas. Só de corpo presente, né? Só de corpo presente, exatamente. Mas a cabeça está em outro lugar. Aí a gente pensa, ai, que funcionária ótima, não falta. Pois é, mas talvez não. Né? E isso... Aí é a percepção. E mesmo a pessoa quando está lá, e ela está fazendo um esforço para estar lá, ela não quer faltar, e ela está com dor de cabeça, e ela tá... Então, é uma coisa que você tem que ajudar mesmo, inclusive porque a pessoa vai começar a cometer erros. Então, se ela é, sei lá, da finança, ela vai começar ela pode fazer, ela está passível
a cometer erros que depois podem ser graves ali na sua, né, na sua folha de pagamento, sei lá o quê, entendeu? Cada função pode começar a dar defeito num lado. E isso é desagradável, não é desejável e chega a ser perigoso. Em algumas profissões é perigoso. Sim, com certeza. Então, essa cultura de você olhar para o bem-estar e para a saúde psíquica do seu colaborador com verdadeira atenção, não é, porque vai ter muita gente que vai só ali ticar os itens para passar e ganhar ali o selinho e não ganhar multa. Isso é péssimo, porque a pessoa vai estar perdendo uma grande chance de ver mesmo o clima o clima emocional entre aqueles colaboradores. Inclusive porque quando você investe em saúde mental, tem lucro, inclusive financeiro depois. Porque uma equipe que está bem, claro, que está, sabe, equilibrada, se sentindo bem, se sentindo acolhida. A empresa cresce. A empresa voa, né? Exatamente. Mas sabe qual que eu vejo que é a grande dificuldade? A maioria das pessoas não estão preparadas para olhar para si. E quando você olha para o outro, você tem que estar preparado para olhar para si. O outro Primeiro, geralmente é um espelho. Exatamente. Né? Ele vai refletir um monte de coisa ali que às vezes você não está preparado para ver. Exatamente. Então, assim, eu percebo muito isso. Eu, como sempre, busquei muito o autoconhecimento, né? Hoje, na minha equipe, eu tenho quase todo mundo mapeado, como eu te falei, né? Então, você tem meio que um mapinha, tipo, eu já sei para onde que o meu 2zinho vai. Gente, isso é outra coisa, mas enfim, assim, sabe? Para onde que o meu 3zinho vai. Enneagrama. É uma ferramenta que, né, como Maria Paula falou, a gente tem várias ferramentas. Inclusive, depois eu gostaria que você falasse mais de outras, né? Eu, atualmente, estou apaixonada e estou usando o Enneagrama na minha prática, né? Então, eu fico olhando e falo assim, tem que tomar cuidado com aquele meu 3zinho ali, né? A minha 2zinha ali. Mas tudo isso porque eu me olho o tempo inteiro. E eu, como 4, eu sei o que o 3 faz que pega em mim e como que eu vou reagir àquilo. Então, eu acho que a maior dificuldade dos líderes é olhar para si, do ser humano. Não dos líderes. Não, e a saída é para dentro. Essa frase sua me pegou de um jeito. Eu falo isso o tempo todo. A saída é para dentro, gente. Essa frase é maravilhosa. Ela usa no Instagram dela. Eu fiz um post, não sei se você chegou a ver, depois que a gente se encontrou, eu tava na formação do Enneagrama, eu falei, gente, como diria a Maria Paula, só tem uma saída. E ela é para dentro. E é isso. É uma frase maravilhosa, não tem para onde correr. É isso. É isso e é difícil, não é fácil, né? As pessoas... Primeiro, por não termos uma cultura. Se você for na Índia, é muito fácil. As pessoas têm essa cultura, né? De olhar, de fazer práticas espirituais, de fazer práticas até físicas, né? A yoga e as respirações. Então, você falou, né, que tem algumas ferramentas. Então, breathwork, respiração, é uma das ferramentas mais indicadas. Meditação é uma ferramenta muito indicada. Então, tem aquelas coisas que os médicos já sabem, que é sono. Gente, sono, as pessoas deviam encarar o sono profissionalmente. É por isso que eu operei. A cirurgia que eu fiz foi por conta de apneia do sono, né? Que mudou realmente um pouco a minha aparência física, mas é o que eu falo. Não foi estético, melhor. Foi Sua por conta da melhorar. apneia. Eu queria dormir, respirar, melhorar meu dia, né, com menos cansaço. Não, e muda tudo. Muda então, o humor, muda tudo. Muda o humor, muda tudo. A gente está falando do funcionamento cerebral. Então, isso é muito legal, porque essa fronteira da neurociência é o que está mais avançando com a tecnologia, porque a gente nunca conseguiu realmente medir a atividade cerebral. Não dava para você serrar um crânio para observar. Então, todas as conquistas que foram tendo, né, dos nervos, dos músculos, da anatomia. A medicina avançou muito porque dava para dissecar um cadáver. Mas o cérebro, você não vê uma sinapse. Não adianta. Então, agora não. Agora você bota uns eletrodozinhos ali e você vê onde é que está sendo a atividade, em que parte. E isso, vários mitos e tabus caíram por terra, como, por exemplo, a neuroplasticidade é uma grande ferramenta que a gente só descobriu agora, porque antes a gente achava que tinha ali aquele número de neurônios, ia declinando, morrendo e balbal, acabou. Agora não, a gente vê que inclusive outras áreas do cérebro podem
pegar aquelas funções, assumir aquelas funções e serem estimuladas. Enfim, a gente está aí com a faca e o queijo na mão para poder usar a tecnologia a nosso favor, para entender o que está acontecendo dentro, quais são as ondas cerebrais, quais são os estados fisiológicos que nos promovem calma. Então, a gente tem 12 pares de nervos cranianos e o 10º nervo vago tem uma teoria muito boa, nova, relativamente recente, do Stephen Porges, que ele chama polivagal, porque o nervo vago tem a vertente dorsal e a ventral. A dorsal é sistema nervoso simpático, é ali cortisol e fuga e brigar e se defender, super necessário. Mas a frontal é o sistema parasimpático. E ele cuida do seu relaxamento, da sua digestão, da sua adequação. É a fisiologia da calma. Então, a gente tem todo um arcabouço teórico que nos dá ferramentas para ajudar a pessoa a praticar, treinar e usar mão dessas ferramentas quando ela precisa. Então, existem várias formas de estimular o nervo vago a vertente mais parasimpática. Mais parasimpática. Defende, talvez, dessa loucura do Exatamente, cortisol, para né? te acalmar, te dar serenidade. E isso tudo é tão lindo, porque a gente está agora, bem na nossa vez. A psicologia, de repente, deu um salto, porque antes a gente não conseguia medir, a gente não sabia. Uma pesquisa demorava 20 anos para você fazer. Hoje, caramba, você mede tudo e você tem resultados muito rápidos. E você pode avançar e entender melhor. Então, eu acho também assim, que é um momento muito promissor que a gente está vivendo, e essa atitude do governo brasileiro de exigir esse olhar, né, da ergonomia cognitiva, ele é muito bom, porque ele vai ter uma repercussão muito positiva para todos. E isso vai extrapolar o ambiente de trabalho, porque a pessoa volta para casa. E ela vai voltar para casa mais equilibrada se ela tiver ali um ambiente mais equilibrado. Então, acho que sabe assim, na hora que isso estiver azeitado, funcionando, vai ser muito bom para todo mundo. E na prática, como que vai ser essa exigência? Tipo, vai ter que ter alguém de tempos em tempos fazendo um treinamento, fiscalização. Como então, que assim, vai funcionar? Você vai ter que provar que você está cuidando. Então, existem alguns questionários, por exemplo, tem um que chama COPSOC, que você faz para ver se tem risco psicossocial nos seus ambientes de trabalho. Então, quando tem, você tem que cuidar disso. E se não tem, você recebe ali um selo, uma certificação. Então, isso também ainda está super sendo adaptado. E ainda não entrou em vigor. Era para ter entrado ano passado. Quer dizer, a lei começou ano passado e agora, maio passado, era para ter entrado em vigor. Eles prorrogaram até maio do ano que vem, porque estão tendo muitos ajustes. Não só as empresas precisam se ajustar, mas eu acho que porque é Ministério do Trabalho, junto com o Ministério da Saúde, porque é uma coisa muito ampla, né? Então, são equipes multidisciplinares que precisam estar trabalhando juntos. Ecossistemas, exatamente. Ecossistema. Às vezes, alguém que funciona bem no meu ecossistema não funciona bem no ecossistema de outra empresa. Também temos que adaptar tudo isso, né? Isso. É por isso que tudo passa pelo autoconhecimento, é o que eu tô falando. Mas o autoconhecimento, eu penso, quando você fala isso, uma coisa muito solitária. O meu autoconhecimento. Nunca. Eu acho que o meu autoconhecimento e o autoconhecimento do meu funcionário. Eu acho que temos que ter o ecossistema. Nós temos que funcionar juntos. Ilha. Quando eu falo em autoconhecimento, a partir do momento que eu me conheço, eu olho para todo mundo com outra visão. Você concorda? Mas nós temos que funcionar juntos. Quanto mais eu me conheço, o mundo, para mim, ele vai se abrindo, assim, ó. Sim, mas aí o segundo passo é você olhar o outro. Sim, é você ouvir mas o outro, movimento é esse, né? Você não se conhece para Exato. ficar fechado em você. Para fechar, aí não. é um movimento... Aí não é um ecossistema. Eu me conheço bem e acho que aquela pessoa não combina na minha empresa. Não, temos que funcionar. Eu acho que a gente vai evoluindo, vai alinhamento, vai evoluindo e vai se equilibrando. E assim, é claro que o equilíbrio também é uma coisa dinâmica. Você tá ali, um dia você tá ótima, outro dia você tá abalada.
Acontecem coisas na vida da gente que a gente não controla e a gente tem que se adaptar a elas. E não é todo dia que a gente está bem, mas se você tem um ambiente de trabalho que te apoia, a probabilidade de você conseguir passar por isso sem adoecer é muito maior. Então é isso que a gente está querendo promover com todo esse movimento de conscientização em torno dessa lei e fazer com que as pessoas realmente usem isso para melhorar os relacionamentos. Acolhimento, escuta, ouvir o outro e se preocupar com o outro, sabe? Dar atenção para o outro. Às vezes a gente fica muito... E aí é uma mudança de cultura mesmo, né? Porque uma cultura de competição, que você quer ser melhor do que o outro... Gente, isso é muito ruim para todo mundo, porque é um estresse danado. E é contraproducente também, porque se você tem uma cultura de colaboração, o negócio vai mais longe, vai melhor, e vai mais suave, todo mundo se sente melhor. É o que eu falo da vibe, a good vibe e a bad vibe. Se você chega... E também tem outra coisa. Se você... Aí voltando para o que a Vanessa falou, do primeiro você tem que olhar para dentro, para depois você conseguir ver o outro. Porque se você está bem, se você está em dia com o seu sistema nervoso... Se o seu sistema não tá nervoso, tem uma menina. Ai, hoje eu não tô aguentando, meu sistema tá nervoso. Eu tenho tireoide. Se o seu sistema não... Se você tá conseguindo ficar equilibrada e numa boa, mesmo quando você chega num ambiente meio assim, você consegue mudar o ambiente. Mas se você tá para baixo, o ambiente tem mais incidência sobre o seu estado psíquico. Perceba. Se você tá meio mais ou menos, se você chega num lugar tenso, onde as pessoas estão, sabe, aquela coisa saia justa, e você tá para baixo, e alguém faz um comentário ruim, você já fica tensa, e aí já se sente mal, e aí já não quer mais falar, já vai para um cantinho, e aí já corta, se isola. Gente, é receita para dar ruim. Receita para adoecer. E uma coisa que você falou assim, sobre estar bem, não é estar bem o tempo todo, é estar com o sistema nervoso em dia, entendendo que vai dar ruim às vezes, né? Como a Simone acabou de falar, eu acabei de fazer uma transição, que foi uma transição muito grande na minha vida, né? Eu saí de uma sociedade para montar uma clínica sozinha no Lago Sul e eu trouxe a minha equipe junto. E não foi fácil. E a gente foi junto ali, e tinha dia que era muito difícil, e eu falava, gente, bora, não tá fácil pra ninguém. Eu falava pra eles, não tá fácil pra mim, eu sei que tá difícil pra vocês, mas crescer dói, né? A borboleta pra voar, ela vai sair daquele casulo e não está confortável, mas a gente tá aqui, a gente tá junto e bora, né? E hoje a gente tá, graças a Deus, já no momento de começar, né? A relaxar, a colher os frutos e todo mundo muito feliz, porque realmente, assim, chegou um momento que, assim, todo mundo meio que surtou. Foi um surto coletivo, tipo, é muita mudança, é mudança física, de espaço, é mudança de mindset, de mentalidade, é mudança de perfil de público, é tudo. E eu tava com o pessoal ali e eles deram uma surta. E eu surtei. Aí você tá falando de vulnerabilidade. Teve dia que eu parei e falei, meu Deus, eu não sei se eu vou dar conta. Quem nunca? E aí, nesse momento... momento... a pergunta que eu faço, quem nunca? E nesse momento, eles viraram pra mim, os meus emocionaizinhos, falaram, doutora, você dá conta sim, a gente tá aqui com você, vai dar tudo certo. Então, bora! Você falou de uma coisa importante agora, que são as redes de apoio. Então, quando você tá olhando pro seu grupo com esse olhar de promoção de saúde mental, vão criando redes de apoio. Sim. E isso é muito lindo, porque uma hora sou eu que estou precisando de ajuda, outra hora é o outro. E se na hora que o outro está precisando de ajuda eu percebo e dou a mão, na hora que eu preciso, o outro também vai me ver. É muito lindo isso. É uma coisa, e é assim, e é uma construção diária. Então, você vai saindo dessa coisa muito, né, ensimesmada, e começa a ver o outro. Então, aquilo que eu falei, se você tá bem, se você acordou, fez sua malhação, respirou, meditou um pouquinho, e aí chega, se alimenta bem, dormiu bem, sabe assim, tem um monte de coisa que facilita a vida da gente. Se você tá com isso tudo em dia, e aí você chega lá, e você chega bem, mesmo que esteja um clima meio ruim, alguém te faz um comentário atravessado, beijo no ombro e tchau. Você tá nem aí pro outro. E você não dá pro outro o poder de te abalar quando você tá bem. Então, por isso que é tão importante começar pelo mergulho pra dentro. E esse mergulho pra dentro me fez entender que, às vezes, me mostrar vulnerável não é tão ruim. Assim, teve um dia nesse processo todo, olha que loucura, desabafo.
Eu chorei no consultório. Chorei, com todo mundo me olhando, todos os meus funcionários. Eu queria morrer. Eu falei, gente, que líder eu sou? Foi a minha pergunta. Eu falei, eu não sou uma líder. Nem líder eu sou, porque eu tô aqui chorando com todo mundo me assistindo e fui embora muito mal, muito constrangida. Eu tenho um super apoio do Breno, que você conheceu também. O Breno também é um cara que procura muito autoconhecimento e ele me deu uma acalmada e tudo. No outro dia eu cheguei, o clima tava lindo. E aí eu falei, gente, eu queria pedir desculpa por ontem. Realmente, assim, eu acho que aquele não é o modelo de líder que eu quero ser para vocês. E eles falaram, aquele é o modelo de líder que a gente quer. Porque você é de verdade. Doutora, a gente já percebeu que você é de verdade. Nos outros também. Permitir que eles também mostrem as suas vulnerabilidades. Sim, foi uma mudança, assim, sabe? Assim, isso foi bem no começo do processo. Eu vi que depois ali a gente engajou e foi. É isso. Transparência, respeito e confiança. Se alguém teve uma perda ou está passando por algum momento, né? Eu acho que a pessoa precisa poder falar na empresa. Com certeza. E aí você falou de uma outra coisa também que me veio assim, né? Estamos aqui falando, então, quais são as saídas, como é que a gente lida com isso? Quais as ferramentas, como é que a gente lida com isso? Como observar, como resolver? Então, as primeiras que eu falei, né? Já vou dar aquele passadão para a pessoa lembrar. Então, primeiro, as coisas que todo mundo já sabe. Sono, né? Você precisa descansar, seu cérebro precisa de descanso. Precisa. Então, se você não está dormindo bem, preste atenção, porque a maior parte dos distúrbios psíquicos, o primeiro sintoma é falta de sono. É de sono interrompido, então sono importantíssimo, alimentação, atividade física, sociabilidade, você ter amigos, você ter uma rede de apoio, a pessoa que você possa ligar na hora que você está precisando de ajuda, importantíssimo isso tudo. E aí, esse olhar, né, para si, esse autoconhecimento, essa busca interna e meditação, esporte. Tem gente que fica bem tocando piano, tem gente que fica bem correndo uma maratona. Cada um vai descobrir o que é que te faz se sentir bem. Válvula de escape. Válvula de escape, exatamente. Para você, né, regular internamente a sua energia vital. Você precisa de energia vital. E, para além disso, tem as técnicas. Então, aí tem, que nem você falou do Enneagrama, tem biofeedback, tem várias abordagens de psicologia positiva, por exemplo. O biofeedback eu não estou lembrando. Qual biofeedback, você monitora os seus... já fiz. Aí monitora a respiração com sudorese, batimento cardíaco. E aí você vê que quando alguma coisa acontece, muda tudo. Aí você vê a mudança acontecendo em você. E aí você começa a perceber. E aí quando acontece de novo, você percebe. Porque na maioria das vezes isso acontece, as pessoas não passam batido. Isso é o dia inteiro. Essa oscilação é o dia inteiro. A gente está vivo, está vivendo isso. Então você precisa aprender a se autorregular. Se você aprende, respiração é a melhor coisa do mundo. Sim. Meditação, maravilhoso. Tem uma coisa que chama humming, que é esse esses mantras tibetanos. Não é à toa que os caras lá descobriram isso, porque isso estabiliza o sistema nervoso. Existem várias técnicas que podem te ajudar. E uma das abordagens que eu praticamente sempre uso, que é da psicologia positiva, que é o seguinte. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que as pessoas têm 24 forças de caráter. E essas 24 forças, quando estão equilibradas, se manifestam enquanto forças. Mas elas podem estar desequilibradas e elas podem se manifestar enquanto sintomas de adoecimento. Quando você tem esse olhar, você para de botar rótulo nas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa na sala de aula, o adolescente que vive falando e todo mundo ri, aí você bota um rótulo nele, não, esse é um arruaceiro. Se você bota o rótulo nele, é difícil ele sair desse rótulo. Mas existe uma força que chama humor, que é uma força muito importante, uma força do caráter que se chama humor. Desse adolescente, ele tem essa força, que está um pouco desequilibrada, então ele está usando ela demais. Ela está extrapolando. Adorei isso. Vou querer conhecer mais. Provavelmente ele está usando isso para camuflar uma outra habilidade. Exatamente. Que ele não... É sempre. Mas então, se você olha para ele, isso que ele está mostrando é a ponta de um iceberg de uma força e não de um defeito.
Então você para de chamar ele de arruaceiro, você para de olhar ele como arruaceiro. E cada força tem essas suas nuances. Então, por exemplo, a força coragem. Cara, a força coragem é uma força tão linda e todo mundo precisa tanto de coragem. Os grupos precisam do cara corajoso que vem e puxa o bonde e leva todo mundo. Aquela hora que tá todo mundo sem saber se vai dar aquele passo e ele vai, não, vambora. Ótimo, se ele tiver equilibrado. Porque se ele tiver desequilibrado, ele bota todo mundo em risco. Leva pro buraco, né? Leva Bora pro e buraco. vai todo mundo vão junto. Isso. Então, esse olhar, você parar de rotular o outro, parar de Incrível julgar isso. o outro Incrível. e parar de entrar, né, nesses julgamentos que são muito ruins. Mas, Maria Paula, eu acho que isso vem tanto da maturidade, eu acho isso tão mais fácil para nós do que para quem está... Mas é uma Eu questão posso de estar errada, aprendizagem. Você claro. pode ensinar. E isso dá tão certo, e principalmente em grupos. Grupos que têm Eu forças de detesto o caráter. rótulo de geração, blá, blá, blá. Não gosto desses rótulos. Eu acho que todo mundo pode aprender. Claro. Não, claro. E quando a gente tem esse olhar de ver o outro, mesmo quando ele está mandando mal, o que você está vendo é a força que está por trás daquele desequilíbrio, isso muda tudo. Então, são olhos de ver qualidades nos outros. Isso é muito, muito importante. E isso, assim, uma mente positiva, isso é outras pesquisas que já estão mais do que comprovadas. Que uma pessoa que tem uma mente positiva e uma atitude positiva diante da vida, ela adoece menos, o sistema imunológico dela funciona melhor. Ou seja, é tudo... Então, são pequenas engrenagens que se a gente bota para acontecer, aí a coisa vai entrando nos trilhos e vai ficando bom. E quanto mais gente equilibrada tiver num grupo, e quanto mais as relações entre as pessoas desse grupo estiverem equilibradas e harmônicas, mais promoção de saúde mental você vai ter. Então, mais prevenção de burnout, de todos aquela Sair de lista casa de com coisas. prazer, porque nós passamos tanto Exato, tempo no trabalho. exato. Como que realmente é importante Pois essa é, visão, né? Exato. A gente convive muito mais com as pessoas do nosso ambiente de trabalho, com os nossos cônjuges. Exato, os filhos. A verdade é isso, né? Você chega em casa, eu encontro com o Breno 8 horas da noite. Mas tem que ser tudo bom. O trabalho tem que ser bom, a nossa casa tem que ser boa e a gente tem que poder estar aberta, tanto em casa quanto no trabalho, para poder abrir os nossos sentimentos, né? Eu acho isso tão importante. E lembrar que é bom, é ruim, é bom, é ruim. também. E é assim, a também. vida Querem é ser feliz assim. o tempo E só faz inteiro. sentido se for assim. É assim, Porque não se tem tiver como o tempo sumir. todo aqui, você não sabe se tá bom ou ruim. Isso, Você só vai não saber tem, se tá não bom existe, na hora que você Não vai lá existe pra feliz baixo. o Claro, tempo não todo. existe. Eu Não falo para os meus Então, filhos, tem um- problema, solução, problema, solução. Não, e tem uma coisa Então é muito, isso. muito bonita. Antes de você chegar, eu tava aqui conversando com a Vanessa, contando pra ela, né? Que eu sou budista e que eu fiz uma técnica, uma iniciação do Buda da medicina, que é a coisa mais linda. Isso é um lado B Que legal. geralmente eu nem comento sobre isso, porque eu sou no trabalho eu sou bem pragmática. Mas tem um conceito do budismo que eu acho muito lindo, que eu gosto de compartilhar, que é equanimidade. Equanimidade é o seguinte: é esse lugar de equilíbrio interno, é esse centro que você tá e que você não fica nem deslumbrada, achando a coisa mais linda do mundo, as coisas positivas e querendo aquilo, nem tendo repulsa pelas coisas que parecem ser negativas e querendo fugir daquilo. Você tá aqui no meio. As coisas vão acontecendo, você experimenta as situações que a vida vai te oferecer, sem se identificar nem com um nem com o outro. Então, na hora que você tá lá em cima, andando no tapete vermelho e ganhando o Oscar, você não se sente maior que os outros por causa disso. Você sabe que você não é maior que ninguém por causa disso. Mas também na hora que você tá lá embaixo, no perrengue, passando mal, você também não se sente pior que ninguém por causa disso. Então, é um treino. É um treino. Você fica todo dia... Sabe, Reconhecer assim, suas batalhas, reconhecer tudo. A batalha ganha, a batalha que você perdeu, a batalha que você ganhou. E a trajetória, né? Agora, Acho muito olha legal. que loucura, né? O destino, ele não erra a mensagem. Você sabe, eu não sei se você lembra, você não tá muito próximo, mas o desafio do 4 é a equanimidade.
O 4, ele está na essência quando ele alcança a equanimidade. Então, é isso que eu busco todos os dias, minutos e segundos da minha vida, né? Porque o 4, literalmente, é essa montanha russa e a equanimidade é o desafio. Então, você trazer isso aqui hoje é muito especial. Aliás, eu tô tendo um monte de recados situação, diretos, né? Gente. Tá uma loucura a minha vida. Nos últimos dias, onde eu vou, vem um recado assim que eu falo, meu Deus, como assim? Tipo, é porque você tá alinhada e você tá percebendo os sinais, porque os sinais sempre estão aí, a gente que não percebe. Nossa, mas a antena, né? Eu acho que tá assim, porque eu falei, meu Deus do céu. Aí você falou de equanimidade, eu falei, desafio do 4. Né? O 4, na essência, ele acessa a equanimidade. Gente, depois você vai ter que botar o link, então, já. Porque gente, eu vou colocar. E as pessoas que estão assistindo. Pois é, eu tô na fase apaixonada, mas assim, é uma ferramenta. Mas eu gostei muito do que você falou. Qual foi? De 24, adorei. 24 forças de caráter. Eu vou querer saber também. A gente vai botar os links aqui, viu, gente? Botem a capa do livro, que tem eu na capa do livro. Eu fiz o prefácio desse livro. São os americanos que fizeram, e quando eles fizeram a versão brasileira, me convidaram para fazer o prefácio e falar sobre isso. Então é assim, é uma grande ferramenta. Eu vou aprender essas ferramentas porque eu também quero. São muitas, gente, são muitas. E cada empresa, cada grupo tem algum tipo de ferramenta que vai funcionar melhor. Então isso que é legal, por isso que eu faço, é uma jornada, entendeu? São 6 palestras e 5 questionários entre uma palestra e outra. Porque aí eu vou sentindo como é que tá e vou ajustando. Então, tipo assim, a gente quer você na nossa empresa. Então, como é que seria a jornada? Vamos lá, explica pra gente. Aí, a primeira palestra é olhar para dentro, é autoconhecimento. Você se ouve? Você está percebendo o que está acontecendo com você? Então, a gente vai falar sobre alfabetização emocional. O que é emoção? O que é sensação? O que é sentimento? São coisas diferentes. E se você sabe, quando você sente, você começa a identificar. Então, a probabilidade de você chegar num nível de adoecimento diminui muito, porque você percebe antes. E você percebe para fazer alguma coisa com isso. Ou para pedir ajuda, ou para ser encaminhado, ou para se autorregular. E aí eu também ensino ferramentas para a autorregulação. Então, aí eu faço um questionário para ver se as pessoas estão se vendo, se ouvindo. Aí na segunda você vê o outro? Você ouve o outro? Porque muitas vezes a gente está muito em si mesmado e não consegue se relacionar com o outro. Aquela hora que você está conversando, o outro está falando um monte de coisa e você está esperando só a sua deixa para falar o que você acha que já é. Você não está nem ouvindo o que o outro está falando. E isso é ruim, porque isso te limita. E muitas vezes você deixa de viver coisas incríveis, aprendizados incríveis, porque você estava ali fechado com a sua cabeça ali naquela coisa. E também, em termos de relações, é complicado, porque o outro precisa de você ali, inteiro, atento, presente, né? Então, depois eu faço o questionário sobre isso, para sentir como é que estão as relações entre uma pessoa e outra. Depois eu passo para as ferramentas. E aí eu vou falar de psicologia positiva, e aí eu vou ajustando, dependendo do que vai vindo de feedback dos questionários. Cada grupo, cada empresa, às vezes uma empresa, eu já fiz empresas com 5 mil funcionários, então é uma coisa mais genérica. Ou se você vai para grupos, às vezes eu trabalho só com a liderança, às vezes eu trabalho chão de fábrica mesmo, com a galera grande. Então, cada caso é um caso, a gente vai adaptando, mas a intenção é, no final, na última palestra, eu faço um scanner assim, do clima emocional dos seus colaboradores, dos grupos. Às vezes está muito bem, às vezes está mais ou menos, às vezes está ruim. E aí, se está ruim, vamos embora trabalhar. Ou se está ótimo, vamos embora melhorar ainda mais e prevenir coisas, né? Então, e aí entram as ferramentas, como é que você pode estimular a parte ventral do seu nervo vago para fazer com que você tenha uma fisiologia da serenidade, da calma. Porque quando a pessoa está em harmonia, ela consegue se relacionar melhor. Quando a pessoa está atenta, tem uma coisa que é o sequestro da amígdala. Você já deve ter ouvido falar disso. Gente, na hora que vem o cortisol, você fica sequestrado. Você fica refém de um leão que sobe de sei lá de onde. E quando você vê, você já fez as maiores besteiras. Depois você fala, gente, não é possível que fui eu que falei essas coisas. E às vezes você
rompe com pessoas que você não queria romper, você arruma confusão onde você não queria. As coisas podem... Fala sabe? coisas que não tem Fala coisas volta, que né? não tem volta, E que você nem exatamente. acredita, às vezes. Você só Exatamente, falou porque estava exatamente. puto, né? E vai. Isso acontece muito. E isso nos grupos de trabalho, se você consegue desarmar essas armadilhas, cara, o negócio flui. E fica todo mundo bem. E aí, num ambiente que a pessoa se sente segura, a criatividade aumenta imensamente. E as inovações acontecem. E o uso das tecnologias é favorecido. E aí tudo entra num flow. Sim. E se não, tudo vira uma ameaça, tudo vira uma tensão, e aí o povo adoece, e aí vira... Ou seja, cara, é muito bom. Realmente, as ferramentas são excelentes, e o resultado é rápido até. É uma coisa assim, sabe, é você querer também, por isso que eu falei. E usar, né? Vai ter gente, Usar. vai ter gente que vai querer só Anotar. e passar pelo... Não, mas não funciona. pelo Se questionário. só anotar, a gente Tem vai que usar. perceber Não funciona, na dinâmica não funciona. que não vai funcionar, Mas se vai você ter quiser rotatividade. trabalhar, se Tem você que quiser trabalhar. trabalhar mesmo, aí Eu falo, o as líder- possibilidades são incríveis. O líder tem que ser acessível, claro, acessível. Ele tem que ter autoconhecimento, tem que ser acessível, porque, assim, eu já tive uma colaboradora que falava assim: se a doutora Simone souber que você chegou, tipo assim, em 3 minutos. E assim, eu fiquei sabendo o medo que tinham de mim depois de alguns meses, sei lá, de ano. E as pessoas tinham muito medo de chegar e falar as coisas comigo. Entendeu? E aí, assim, fiz uma troca e depois disso as coisas estão fluindo bem mais tranquilas lá na clínica. E às Já vezes tem um anos. monte de coisa acontecendo ali embaixo e a pessoa não Anos. leva pra você porque ela tem medo de você, Tem né? medo de mim. Tipo, lá na clínica, esses dias, a menina que serve o cafezinho, ela falou, doutora, ninguém tá pedindo salada de fruta. Tipo, e ela teve essa liberdade. Ela, para de comprar, que tá perdendo Tá gastando tudo. dinheiro à toa, tá gastando dinheiro à toa. Mas porque ela tem essa liberdade, né? Porque senão ia É. ficar ali. Não, tá bom, faz salada de fruta, joga fora salada de fruta, não sei o quê, né? Então, realmente, eles têm falam que ter também pra mim, muda o cardápio. Hoje em dia tem que É. ter, né? Isso é muito legal. E isso com tudo, né? A gente fazer com que as pessoas achem o seu propósito de estar ali e colaborem para fazer uma Acolhidas. coisa. Não, e fazer ver o seu esforço e o seu trabalho fazendo alguma coisa bacana que vai ter uma repercussão positiva, coletiva. É tão bonito isso. Eu tô louca para começar a trabalhar nas repartições públicas, né? Porque Brasília, legal. todo mundo trabalha Oh, trabalho público. Que desafio, É hein? um grande desafio, porque, inclusive, As às mudanças vezes... são mais difíceis, né? Não, e às vezes você vê a pessoa ali tão desmotivada, querendo fazer só o mínimo. E você fala, caraca, o país está precisando de todo mundo você. fazendo Acorda, o melhor de si, exatamente. pra gente poder caminhar e ir pra frente. Vambora, vambora. Eu tô super animada, assim, tô achando que é um grande... Nossa, Isso vai ser nossa, maravilhoso. Eu estou torcendo Eu para também. você. Eu também, porque assim, vou te falar assim, um relato pessoal rapidinho, né? Meu marido, o Breno, ele é da Marinha. E Marinha é um público, mas é um público que tudo funciona porque tem que funcionar. Você sabe onde você vai. A gente ia viajar para a África do Sul uma vez e tinha que tomar vacina, todas as vacinas. E só tem no hospital público. E era no Agarram, onde eu fiz minha residência de cirurgia plástica. Eu já sei como funciona. Eu tô no hospital público desde que eu formei. O Breno, não. A vida dele é a Marinha. Aí a gente chega. Que hora que abre? 10 horas. Aí chegamos. Sentamos. Aí o Breno, 10, 11, 11 e meia. Com quem que eu falo? Eu falei, amor, relaxa, não tem com quem falar. Tem que ter. Aí foi lá na portaria, voltou, não sei o que. Eu falei, senta. Aí quando foi 11 e meia, ele escutou um barulho de alguém limpando a sala, que era a sala de vacina. Meio-dia, alguém cantou parabéns. Estavam comemorando lá dentro, né? Que bom. E ele louco, já tinha ligado no trabalho, não sei o que. Eu falei, e eu tranquilo, porque, gente, a minha vida era aquilo ali, serviço público. Aí abriram a porta, era 1h da tarde, o pessoal, oi, tudo bem, não sei o que, vai tomar vacina e coisa e tal. Eu falei, tá vendo? E eu sempre falei pra ele que era muito difícil o serviço público. Ele, não, porque não sei o que, coisa e tal. Eu falei, gente, eles não têm incentivo, falta uma coisa a mais, falta a pessoa entender, né, que ela pode fazer mais, que ela pode ganhar mais, sei lá, alguma coisa ali. Mas foi um choque de realidade pra ele. Por isso que quando você falou, você no serviço público, olha, seria o desafio da vida. Quando você estiver lá, me dá o feedback. Depois eu volto aqui Me pra contar. fala, vamos sentar e você vai me falar. Porque, olha, é um caso que eu falaria pra você, não tem jeito. Não, mas você falou aí outra coisa, né? A lei, ela vai ver isso também. Essa coisa da psicodinâmica do trabalho, ela também, ela vai ver se a pessoa, se o funcionário tem autonomia para fazer o que ele precisa fazer, se ele tem uma comunicação
clara, com diretrizes claras, para ele saber o que ele precisa fazer. Que não basta motivação, ele precisa ter autonomia. Ele Sim. precisa ter autonomia, exatamente. E se ele tem remuneração, a contento, Tá contento. se ele tem... É um monte de coisas que você precisa oferecer para que o seu funcionário, o seu colaborador realmente fique motivado e possa ter uma ótima saúde mental. Então, é isso tudo também. Então, é legal para a empresa porque ela vai se adiantar para fazer alguma coisa pelos seus funcionários. E eu tenho certeza que no final vai ser legal para a empresa porque a repercussão é positiva. Sem dúvida nenhuma, a produtividade aumenta. Com gente bem, trabalhando bem e feliz, o negócio fica melhor. Claro. Sem dúvida nenhuma. Então, investir nisso é um bom investimento. Mas você concorda também que, tipo, o salário fixo é um pouco limitante? Tipo, lá na clínica tem um salário fixo e tem meta. Isso eu percebo que muda muito a vontade deles, sabe? Então, o por salário exemplo, fixo... por isso que é tudo tão delicado quando a gente fala em coisas subjetivas como a saúde mental. Então, por exemplo, o estresse. O estresse, por um lado, ele pode trazer doença, ele pode ser muito prejudicial. Mas, por outro lado, ele também pode ser muito bom. Inclusive, para você ter criatividade, pensar fora da caixinha e ter... Então, não é uma coisa engessada. Não é uma fórmula. Não é uma fórmula. Por isso que eu falo que eu preciso de tempo dentro da empresa para fazer essa pesquisa e fazer esse scanner, porque cada caso é um caso, cada lugar é de um jeito e a gente vai se adaptando e se ajustando. Então, tem lugares que precisa ter um incentivo. punch, um incentivo. Mas tem que ter cuidado, tem que ser gentil, tem que ser delicado para ver e também para perceber até onde aquilo está sendo um estímulo e até onde aquilo passou a ser tóxico. Porque ambientes tóxicos viram um problema para todo mundo. Então, tudo é subjetivo, Muito. é delicado, mas, ao mesmo tempo, faz todo mundo crescer. Claro. Faz todo mundo, sabe... Pula, caminha, não pode parar, vambora, entendeu? Vambora olhar, vambora eu tenho muitos pesquisar, pacientes funcionários públicos, né? E assim, a conquista é passar, mas a conquista também, eu entendo que tem cargos e eles querem fazer o melhor para conquistar determinados cargos e tem outros que não. Tô bem onde eu tô, não mexe comigo. E aí a gente tem que identificar, né? Você, no caso, que vai fazer esse trabalho, eu acho que é lindo isso. Você vai identificar, para ele tá tudo bem isso. Ele sim. Não, e se tá tudo bem, tá tudo bem. Sim, o problema é que funciona muitas vezes assim, não está tudo bem. Porque essa coisa da motivação também, da energia vital, isso é importantíssimo. A pessoa tem entusiasmo, a pessoa tem tesão na vida, de acordar e fazer. Quero aumentar o cargo não só por dinheiro, mas porque eu acredito. Exatamente, se você entra num lugar de zona de conforto, é muito perigoso. É perigoso isso. E quando você vê, você já está adoecido. Mas pode ser perigoso para você calmo. Porque para mim, ser. É isso que eu tô falando. Calmo ficar nessa zona. Não, e depende do caráter de cada um. Depende da personalidade da pessoa. Tem gente que tá ótimo, tranquilinho, fica não mexe tranquilinho. comigo. Tudo certo. Quando eu quis sair da minha clínica, tá tudo bem. Certo. Se né? você eu quis fazer minha filhos já mudança, casaram. essa aqui, você tá louca, lembra? certo. Aí eu vou sair da Ela, clínica, você vou é a pessoa vender, que não me sei o fala de quê. que eu sou louca o Não, tempo você inteiro. me falou quando eu queria sair da clínica com a Maiana. Você tá louca, você tá com a sua clínica pronta e tudo. Eu precisava sair dali. Cada um Eu tem um precisava de outro perfil. movimento. Não, eu Naquele não sei. momento- Assim, eu, particularmente, sempre sou contra a questão de sociedade, já te falei isso. Não é questão de eu sociedade, gosto porque tava de tudo ficar estruturadinho, sozinha, né? pra E mudar tomar tudo. minhas próprias Mas eu sou decisões. agoniada, eu sempre tô mudando. Eu preciso de mudança. Eu sou uma pessoa movida à mudança. A zona também, de mas conforto dentro me da minha- incomoda muito. Dentro da sua zona de conforto. Dentro da minha zona de eu conforto. também. Eu mudo dentro da minha zona de conforto, entendeu? Mas eu mudo bastante. Você entendeu, né? Eu mudo bastante. É isso aí. Mas eu não queria ter que prestar muito com Sim. outra sócia, não. Não queria. Ai, muito maravilhoso. Você quer falar um pouquinho do seu Adorei. filme? Tem. Ai, tem que Agora falar, vamos gente. para Vamos o perfil vamos da pra atriz. artista. Gente. Temos filme novo esse ano. Aliás, tem 2 filmes novos. Comédias, os 2 são comédia. Amo. Um é um filme sobre
um tema muito importante agora, que a gente está falando muito de Amazônia e é bem interessante, porque é sobre greenwashing na Amazônia, que é esse tema. Além de saúde mental, eu também sou muito do ambientalismo, né, dessas questões, tanto que eu comecei a falar já de coisa climática, porque eu tenho dado muita entrevista sobre ansiedade climática, que é uma coisa que está acontecendo muito, os jovens estão adoecendo muito também com isso, que é um outro lado meu que eu tenho falado muito. E o filme fala sobre isso. Eu escrevi também o roteiro do filme. Sou co-roteirista. Escrevi junto com uma grande parceira, que é a diretora do filme também, Cibele Amaral. E é um filme que fala sobre greenwashing, que são essas empresas que pegam esse discurso maravilhoso de SDGs, né, ESGs e de ODS, como se fosse só marketing. Mas, na verdade, não tem nada disso rolando. Isso está acontecendo também. Então, é uma comédia muito divertida. E o outro filme é o meu primeiro filme infantil. Chama Joãozinho. E é assim, o Joãozinho da piada. É muito bonito o filme, muito legal também. E tô aí fazendo muitas palestras também. Vou estar agora no Rio Innovation Week, que vai ter em agosto. Vou estar também... Esse ano tive no South by Southwest, que é um dos maiores... conferências de tecnologia, inovação, cultura e arte, e tive muito orgulho de ser uma das únicas. Tinham poucos brasileiros em cima dos palcos lá principais, foi muito bacana participar. Enfim, assim, eu viajo muito, eu faço muita coisa, mas assim, o meu xodó do momento são essas pesquisas do clima emocional dentro das empresas, porque eu sinto que eu posso colaborar com um momentum que a gente está vivendo, e que se a gente cria essa mentalidade, poxa, vai ser muito bom para muita gente. Isso pode trazer realmente uma fase mais gentil, mais respeitosa, mais bacana, que as pessoas possam, se encontrar mais, e isso pode ser muito favorável. E eu posso fazer parte desse movimento. Eu tenho certeza disso. Estou feliz. Obrigado. E nós, como médicas e empresárias, e também em contato com outros empresários, a gente tem certeza da validade, do benefício para todos disso. Muito bom. Com certeza. Eu vou te colocar em contato depois com... Clubes isso depois a gente corta lá, mas eu faço parte de uma mentoria. Vai ser ótimo você fazer uma palestra para um grupo que chama aqui, Iron, aqui, são os maiores empresários de Brasília. Você trazer esse olhar, porque é o que eu te falei. Eu postei no grupo, eu percebi que ninguém tem a mínima ideia, tipo, o que ela tá falando, que loucura, né? Alguém ouviu falar dessa lei, mas não sabe nem do que se trata. E eu acho que o mais interessante é a gente não se apegar na lei. É nessa visão que essa empresa trouxe. Gente, não é porque é obrigado, é porque as pessoas estão adoecendo. Antes da lei, eu já estava preocupada com isso. Está adoecendo e você não está enxergando. Isso. Né? O movimento é o inverso. A lei está aí porque o povo adoeceu. Não exatamente. Então, eu acho muito maravilhoso. Vou adorar dar risada de novo com você, porque ficou eu e Breno lá, parecendo aqueles adolescentes bobões, rindo com ela e lembrando daquelas piadas infames que hoje a gente seria todo mundo cancelado. Não pode colocar isso depois. Não pode. Cancelado, né? Mas a gente riu muito. Eu amava. Eu era funzaça. Caceta e Planeta. Era muito bom. Gente. Eu tenho engraçado que a minha... Não, nos seus filmes agora tem alguém participando? Do Caceta, não. Do Caceta, não. Tem algumas pessoas dos melhores do mundo. Eu amo. Adoro. Os melhores do mundo são maravilhosos. Eu falo que a minha melhor amiga de adolescência, digamos assim, lá do Marista, São José, lá da Tijuca, sou carioca, né? E é muito interessante, porque ela é artista... A Ivana, né? A Ivana, a Vanessa conhece. E ela é do teatro musical. Adoro. Então ela vem em Brasília agora, acho que no Vital do Paralamas. É muito bacana. Então, assim, é engraçado, porque às vezes a gente tem uma visão tão científica e a melhor amiga é mais artista. A Vanessa mesmo é muito mais artista. Eu sou um artista que desviou no meio do caminho. E aí foi bom que o Enneagrama eu entendi tudo. Eu falei, como eu não consegui ser artista, eu virei artista plástica. Eu faço cirurgia plástica, tudo bem. Vivemos da arte. Vivemos da arte. E eu também, né? As pessoas mal sabem, gente. Eu comecei a estudar psicologia antes, na época que eu fazia MTV. Olha que legal. Eu não tinha eu lembro de você na MTV, eu lembro, olha. Então veio
antes da bem atriz. antes. Eu sempre trabalhei com Olha, isso eu do lado B, lembro. que as pessoas não sabem, Eu mas não eu sabia, sempre. eu não Eu sabia. lembrava da Maria Não, Paula eu também, antes do Caceta. Eu lembrava antes do Caceta, mas eu Sim. achei que a psicologia tinha vindo depois do Não, processo. não, Olha que antes. bacana. O mestrado, sim. Eu voltei para fazer mestrado aqui na UNB, em saúde mental e desenvolvimento humano. Mas isso foi depois do Caceta. Mas eu sempre tive nesse universo. Ai, Olha que louco. Eu fiz um gente. ano de psicologia. Eu sou a louca mesmo, né? Assim, eu fiz um ano de psicologia, aí parei e fui fazer medicina. Terminei medicina, fiz um ano de psiquiatria Maravilhoso. e sou cirurgião plástico. Olha que Maravilhoso. pessoa louca, Integrou né? tudo. Hoje em dia tá tudo bem, tá tudo certo, mas é isso, então. Obrigada, meninas. Obrigada, Amei. meninas. Você é A gente vai terminar com um brinde, então. Vamos, Um agradecimento ó. pela presença da Maria Paula aqui e da contribuição dela para todos nós.